Felipe Amorim pergunta o seguinte: em relação ao NBR 6123, nos ábacos dos coeficientes de arrasto, existem edificações que ficam fora do intervalo disponível. Como proceder nesses casos? Esse não acontece em muitos casos, não só com os ábacos, né? As dimensões da edificação não se enquadram nos critérios da norma. Então, o que fazer nesse caso? A gente não tem um texto nacional que forneça alguma abordagem, né? A gente tem que usar, na verdade, o nosso bom senso de engenharia. De repente, se for algum valor ali próximo das extremidades, a gente pode fazer uma extrapolação com base nos valores ali do ábaco, ou podemos procurar ábacos estrangeiros. No caso, como o coeficiente de arrasto, o coeficiente aerodinâmico, ele é uma grandeza adimensional, nós podemos procurar ela em outras normas também. Mas não tem uma resposta pronta, uma solução única nesses casos, né? Não tem mesmo assim como te responder. O caso mais típico, né, a gente tem ali os valores fora dos intervalos, então vamos ter que adotar ali um valor da extremidade, um bom senso. E aproveitando a pergunta, né, Matheus, esse bom senso, ele está constantemente na nossa vida, né, de projetista, de quem tem escritório de engenharia. A gente tem a impressão, o estudante tem a impressão que nós estamos numa ciência exata. E geralmente, assim, a gente precisa ter esse bom senso, a subjetividade passeia pela norma por uma tranquilidade. Por exemplo, eu vou colocar alguns pontos aqui. A gente faz aquele cálculo ali de coeficiente de pressão interna, todas aquelas considerações, mas todos esses aspectos aí, eles podem ser variáveis. Sim. Ou seja, Sim. A característica da edificação pode mudar com o tempo. Imagina essa situação, o proprietário de um galpão trocou a abertura dominante do galpão, aí eu falei, quando você trocar, você ligue para mim que a gente vai reforçar a estrutura. Não é compatível isso, você concorda? Sim. Então, no final das contas, o bom senso termina sendo um aliado constante na nossa vida aí, né? Sim, inclusive, os estudos que embasam a norma, eles foram feitos com edificações isoladas. Mas, na realidade, toda edificação tem vizinhança. E, como consequência, as forças do vento serão diferentes daquelas do caso isolado. Então, tudo são aproximações que se faz para níveis de projeto, né? Não tem como chegar no caso último, que seria modelar toda a vizinhança fazendo túnel de vento. Todas as possibilidades e considerar que isso não vai mudar, né? Exatamente. A própria vizinhança ela vai mudando com o tempo. Então, um terreno que era a categoria... Pode ser, por exemplo, você considerou que ali na vizinhança tem uma floresta com árvores, mas daí diminui a velocidade do vento por causa da rugosidade da floresta. Mas aí depois essa floresta pode ser cortada, as árvores podem ser cortadas, e daí o terreno vai ficar mais liso, a velocidade do vento vai aumentar. E é claro, nós temos a ferramenta do túnel de vento, que daí vai fornecer a força mais precisa possível. Mas não é todas as edificações, não é o porte de todas as edificações que permitem a elaboração de um estudo específico em túnel. Kleber Amado, você comentou sobre túnel de vento, ele fala o seguinte: com relação às simulações em túnel de vento para edifícios altos, quando estimamos os prédios da vizinhança, quais problemas podem acarretar com novos prédios ou eventuais demolições, mudando o estudo inicial? Excelente pergunta, Kleber. A abordagem que nós temos aqui como referente à força do vento é que a nova edificação ela vai ser responsável pelos efeitos que ela causa nas antigas. Então, se você construiu uma nova estrutura e, devido ao seu formato e configuração, aumentou a força do vento em outra edificação, você, por ter construído essa nova edificação, é responsável por reforçar a estrutura antiga. Então, os novos edifícios se tornam responsáveis pelos antigos, neste caso. O Davi fala, existem softwares que simulam escoamentos? Existe algum utilizado para simular vento em estruturas mais complexas, ou nesses casos só um túnel de vento resolve? Então, existe sim softwares que simulam a ação do vento, eu não tenho um grande conhecimento nessa área, mas o grande problema da simulação do efeito do vento é que é um problema de bastante custo computacional. Então, os softwares, normalmente, eles fazem muitas simplificações que acabam nos afastando, dependendo do caso, da realidade. Então, o túnel de vento, hoje, ele é a ferramenta mais precisa e mais empregada. Software pode ser utilizado
Com certeza pode, principalmente na etapa inicial de projeto. Por exemplo, o pessoal lá que estudou o Burj Khalifa, eles não faziam todos os modelos reduzidos no túnel, eles estudavam inicialmente no software, e daí aqueles modelos que apresentavam um melhor formato, daí sim eram validados com os dados do túnel. Então eu acredito que não seja na verdade uma combinação de ambos. Se elabora, então, o modelo numérico, ali fazendo a determinação da força do vento no software, e esse resultado, então, ele é validado pelos dados do túnel. Daí, sim, ele é o ideal. Do termo de simulações, assim, ainda existe bastante desenvolvimento, ainda é necessário desenvolver bastante para que nós conseguimos competir, de fato, com o túnel. Mas, para a parte de estudo preliminar, definição da geometria, é bem válido. Matheus Eduardo, o ábaco da 6123 para calcular o coeficiente de arrasto trata apenas de edificações completas retangulares. Como proceder para edificações que não são retangulares em planta? Isso, esse também. A norma tem uma série de limitações que basicamente enquadra na mesmo critério da primeira pergunta, onde que a edificação, as dimensões estão fora do ábaco, né? Nesse caso é o bom senso. O que se faz é se considerar o retângulo circunscrito da edificação. Daí se considera ela paralelepipédica com a planta correspondente ao retângulo circunscrito. Mas é claro que isso é uma aproximação. Se for você ler o texto da norma, você vai chegar à conclusão que a norma não é aplicável para esse tipo de edificação e você vai ter que realizar um estudo mais aprofundado em túnel de vento, por exemplo. Só que isso é inviável para todas as edificações. Então, na prática, o que se adota, neste caso, é o retângulo circunscrito à nossa edificação, que não é retangular, no caso. Nosso amigo Tiago Jota também, ele pergunta o seguinte, Matheus, como fica o critério de vento em passarelas de pedestres? Excelente. Então, considerando normalmente aquelas passarelas treliçadas, né? A gente vai ter, fazendo um corte transversal, a gente vai ter ali um quadro, certo? Então, o vento ele vai incidir nesse quadro, ele vai encontrar uma área ali. Se for uma treliça, daí uma abordagem seria calcular a força do vento em cada uma das barras isoladamente, mas aí dá bastante trabalho, ou se considera, por exemplo, a possibilidade da passarela ser obstruída por placas, né? Pense, vocês projetaram a passarela treliçada, mas pode acontecer do proprietário prever diversas placas ali na estrutura, com consequência, a força ela vai ser bem maior do que no caso onde nós temos apenas barras isoladas, barras de treliça. Então, nós podemos considerar ali como se fosse uma espécie de um muro, né? Um muro elevado ali, com uma área de obstrução correspondente à área da passarela em vista, certo? Daí a gente consegue determinar a força do vento. Passarelas treliçadas, duas abordagens, é o cálculo da força do vento em cada barra isoladamente, outra daí consideraria uma obstrução, né, 100%, que daí corresponde ao preenchimento de placas ali na passarela, como consequência daí tu calcula ali como uma placa. Nós fizemos um projeto, uma vez, de uma passarela com 100 metros de vão livre, que aconteceu uma estrutura muito esbelta, ela tinha um design aerodinâmico, e aí o vento gera o drapejamento. Então, a gente entrou numa categoria de começar a estudar a inclinação do tabuleiro, influenciando aerodinamicamente nesse efeito de drapejamento. Estudamos com corrimão, sem corrimão, fizemos simulação CFD e foi indicado para esse caso, pelas esbeltez da própria passarela, um túnel de vento, né? Excelente. Inclusive, aquela ponte que eu mostrei, estaiada em São Paulo, o túnel mostrou a necessidade de colocar narizes de vento no tabuleiro. Então, basicamente, é um triângulo nas extremidades da seção transversal do tabuleiro que melhora o comportamento aerodinâmico dela. Então, mas isso apenas com o túnel de vento que nós conseguimos concluir.